essa vitória, esse triunfo do Bahia por 1-0. E o Rogério Ceni aqui. A gente nunca vai falar a vitória do Bahia, não. Morreu mesmo. Assim. Não pode, pô. Mas é porque eu lembrei logo de Rogério Ceni, que o Rogério Ceni sofre muito com isso. Ele tá no VIT, aí já tá percebendo que tá falando. Hoje eu achei ele até mais tranquilo. Ele falou vitória algumas vezes e não corrigiu, mas, não. A gente tinha mencionado, Pedro, no domingo, que assim, o Bahia que não me inventasse de deixar escapar ponto contra o Fluminense, assim, né? Porque era um jogo fundamental dos jogos que restam para o Bahia. Esse era um jogo que a gente praticamente considerava o jogo mais de oportunidade. Claro que vai ter o Cuiabá, que sempre é aquela casquinha de banana, vai ter o São Paulo, que é um adversário que já pode ter resolvido a sua situação de permanência, vai ter o América Mineiro, né? Que é o Cuiabá. Não, Cuiabá eu já falei. É o América Mineiro, né? Ou é o Goiás? É o América Mineiro fora de casa. América Mineiro fora de casa. Mas esse era um jogo onde o Bahia tinha obrigação de vencer. E venceu por 1-0. Mas a grande questão, né? Eu vi o Cássio, daqui a pouco ele pode falar também sobre o jogo. Houve muita contestação também do desempenho, novamente, da equipe, né? Que já vinha de 2 jogos com desempenho abaixo, contra o Palmeiras e também contra o Cruzeiro, e agora um terceiro jogo também com um desempenho mais abaixo da equipe. Então eu queria que você falasse um pouco do que você observou, você estava lá, né, presente, até do que é que você percebeu que gera para o Bahia nessa reta final uma possível preocupação do desempenho, mesmo contra o adversário bastante modificado, como foi o Fluminense, mas se isso é um indício de que o Bahia vai ter mais problemas do que a gente imagina, ou poderá ter mais problemas do que a gente imagina até o final da competição. Então, Minhoca, eu acho que a partida de hoje ela pode ser analisada sobre 2 aspectos, né? Primeiro, em relação à tabela, que o resultado é excelente, óbvio, é para se comemorar demais. São 3 pontos fundamentais, como a gente falou aqui no último programa. O Bahia precisava desses 3 pontos e os 3 pontos vieram. Então, eu acho que é um sentimento de alívio, assim, o torcedor do Bahia saiu, em geral, da Fonte Nova feliz, aliviado, mas ponderando também a questão do desempenho. E aí, eu vou até voltar naquilo que a gente falava sobre Rogério Ceni, né? Sobre as mudanças do Bahia com o Rogério, e a gente comentou muito sobre a mudança de postura, de luta, de garra. E também dá para fazer alguma comparação com os jogos que o Bahia venceu na Fonte Nova algumas rodadas atrás, tanto a partida contra o Inter, como também a partida do Fortaleza, que foram 2 jogos onde o Bahia não voou. A gente até mencionou isso aqui nos telecasts. Não foram partidas assim exuberantes do Bahia, longe disso. Mas foram partidas em que o Bahia conseguiu competir contra equipes de um nível até melhor do que o próprio Bahia, mesmo o Fortaleza muito mexido, o Inter numa situação parecida ali de tabela, mas são equipes superiores ao Bahia. E ainda assim o Bahia conseguiu ser competitivo nessas 2 partidas, além, claro, de ter conseguido obter os resultados. Não vou nem comentar sobre a partida do Goiás e também sobre o outro triunfo de Rogério Ceni, que foi lá na estreia contra o Curitiba, porque foram partidas atípicas, né? Mas essas 2 deixaram essas 2 contra o Inter e contra o Fortaleza deixaram aspectos positivos também dentro de campo, além da questão da luta e da garra que a gente já trouxe aqui, do mérito que o Rogério Ceni tem em relação a isso. E aí a gente chega nessa partida de hoje. Uma partida, como vocês já falaram, o Fluminense completamente mexido, né? O time C do Fluminense. Além disso, um time totalmente com foco no jogo de sábado, o que é natural. E eu tô vendo, atenção a mensagem do cara que tá na maternidade, tem... Não, é uma mensagem aí Enfim, aqui no Superchat do André Ventura, né? Vou até abrir o parênteses não, logo beleza, aqui, beleza. né? É porque eu vi Pedro, mas na verdade é o outro Pedro, né? Tipo, Outro Pedro, exatamente. É o Pedro que tá aí Ele até na falou, né, que ele está retaguarda. assistindo a live num local diferente hoje, está na maternidade, né, do IMIP,
O filho dele, Benjamin, nasceu hoje, está acompanhando hoje a live aqui, um olho na live e outro no filho dele. Então, Parabéns, saúde André. aí, filho dele, parabéns Massa, aí. velho. Felicidade para Parabéns aí, você, André. sua companheira e seu filho. Saúde para todos vocês aí. Mas Massa, pode continuar, parabéns Pedro. aí, velho. Show de bola. Então, e aí na partida de hoje o Bahia enfrentou um adversário que era tecnicamente inferior. Claro que não é um time horroroso, o time C do Fluminense não é um time que você vai ganhar de qualquer jeito, mas a impressão que deu é que o Bahia entrou em campo meio blasé, assim, hoje, sabe? Tipo, meio achando que o jogo era mais fácil do que parecia e que o Bahia ia ganhar a qualquer momento, porque a intensidade que o Bahia colocou, especialmente ali nos primeiros minutos, foi muito baixa. E acabou sendo uma partida bem ruim e bem preocupante em termos de desempenho, ainda mais quando você soma as duas derrotas, né? A derrota para o Cruzeiro, foi uma partida desastrosa do Bahia, uma das piores dessa Série A, mesmo pegando a Era Paiva. E o jogo do Palmeiras, onde o Bahia é que foi mexido para aquele jogo, mas o desempenho também foi muito ruim. Então, além do sentimento de alívio e também de alegria por conta dos 3 pontos, o torcedor saiu também com alguma preocupação. Por quê? Porque o Bahia ainda não está completamente livre do rebaixamento. São 37 pontos, e a gente até vai falar um pouco mais sobre tabela daqui a pouco, mas o Bahia ainda precisa de pontos para conseguir escapar do rebaixamento. E como você bem falou, Mioca, esse jogo era o jogo que a gente colocava como mais fácil, pelo momento do Fluminense, né? No momento ali de ser véspera de Libertadores e tal, por ser uma porta que se abriu para o Bahia nessa tabela, era o mais fácil. E com esse desempenho, o torcedor obviamente se pergunta: será que dá para vencer, por exemplo, o Cuiabá, que é um time chato, especialmente quando joga como visitante? Então, a preocupação ela é válida, porque de fato a partida do Bahia hoje foi ruim. Não foi um desempenho que você fala, pô, realmente hoje o Bahia mereceu ganhar. Não que o Fluminense tenha feito uma partida exuberante, que o resultado tenha sido completamente injusto, que o Assustou, Fluminense né? tenha. O Fluminense não teve assim, não perdeu chances espetaculares, perdeu gols importantes. E a gente vai falar daqui a pouco também. Mas não foi nada exuberante. Só que a partida do Bahia, obviamente, deixou devendo desde os minutos iniciais. Assim, o Bahia teve dificuldade de criar, teve dificuldade de ficar com a bola no pé no primeiro tempo. Dá para dizer com muita tranquilidade que as melhores chances que surgiram no primeiro tempo foram chances do Fluminense. Com 7 minutos, o Fluminense teve o primeiro chute a gol com o Thiago Santos, depois, 2 minutos depois, foi bola na trave, primeira bola na trave do primeiro tempo, né? E o Bahia só conseguiu criar depois ali com o Everaldo, acabou sendo travado ali, uma troca de passes de Cauli e Biel pela direita. O Fluminense ainda colocou mais uma bola na trave no primeiro tempo. Depois teve chance com o Lelê de cabeça sozinho. Ele cabeceou mal, a chance acabou nem sendo assim espetacular, porque ele cabeceou muito mal, mas ele sobe sozinho. Então, o Fluminense teve oportunidades bem interessantes assim de sair na frente do placar no primeiro tempo, que seria algo trágico assim para o Bahia, né? E eu diria até que o gol do Bahia surgiu no momento ali de mais pressão do Fluminense, foi justamente depois da bola na trave de Léo Fernandes e também a cabeçada de Ledê sozinho. O gol saiu 2 minutos depois dessa cabeçada de Ledê. E Everaldo ele vinha muito mal, inclusive, na partida. Everaldo, até aquele momento ali, estava lembrando aquele Everaldo pré-jogo do Goiás, né? Que era um Everaldo que não só não ajudava, como atrapalhava muito, ele não tinha acertado absolutamente nada, mas teve todos os méritos, né? Subiu muito bem, cabeceou, e a bola foi ali no cantinho, e o Bahia acabou abrindo o placar. E depois daí o Bahia até conseguiu chegar um pouco mais com o próprio Everaldo, teve algumas chances ali antes de terminar o primeiro tempo, mas não dá para dizer que foi um primeiro tempo do Bahia, bom do Bahia, não. Primeiro tempo bem complicado, e um primeiro tempo em que o Bahia cedeu
oportunidades importantes para o Fluminense que poderiam ter sido aproveitadas e que gerariam uma dificuldade enorme. E no segundo tempo o Bahia não voltou melhor. Não foi assim, não teve uma grande mudança no time. O Fluminense continuou conseguindo criar algumas oportunidades. O Bahia também teve algumas, teve com o Tassiano, 2 vezes, aliás, com o Tassiano. Primeiro, uma bola que ele recebeu de Cauli, ele chutou muito mal, chutou fraco, e depois um cruzamento de Cauli que ele cabeceou. Mas aí acabou não conseguindo fazer o gol também. Ainda assim, o Bahia pouco, além dessas duas, pouco criou, e no final do jogo quase que leva um gol ali, um passe errado de Ademir, e Isaac conseguiu sair de cara a cara praticamente ali com o Marcos Felipe, mas acabou errando, e o empate contra o time C do Fluminense seria sim a perda de uma oportunidade de ouro, uma oportunidade gigantesca, mas que acabou não ocorrendo. Então, assim, eu acho que o que fica desse jogo é o placar, assim, tipo, é o alívio por conta do placar, são 5 pontos de vantagem em relação ao Z4. O Bahia vai ter um jogo difícil na próxima rodada contra o Grêmio, mas eu acho que esses 5 pontos eles conseguem segurar o Bahia fora do G4, fora do Z4, mesmo na próxima rodada. Claro que os times ainda vão jogar nessa 31ª rodada, mas como são muitas equipes ali, eu acho que o Bahia consegue se manter fora do Z4, que é algo importantíssimo, né? Você retornar para o Z4 a essa altura do campeonato é algo assim, tipo, que vira drama, né? E a gente falava que aquelas 2 derrotas, elas tinham tirado do Bahia o direito de perder ou de empatar contra o Fluminense, justamente para não virar drama. Então, o desempenho é ruim, a preocupação existe, mas também é preciso valorizar muito o resultado. Inclusive, vi até alguns comentários assim, né? Pessoal questionando se de fato houve alguma evolução com o Rogério Ceni, porque até mesmo nos triunfos o time não se apresentou tão bem. E eu até concordo em parte, de fato o Bahia não voou naqueles 2 jogos que eu mencionei aqui na Fonte Nova. Hoje foi uma partida ruim também, mas aí eu quero fazer uma ressalva também. O Rogério Ceni, ele não foi contratado para fazer o Bahia voar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado para salvar o Bahia do rebaixamento, e para isso ele precisa ganhar jogo. Então, é claro que a preocupação é pertinente, mas eu não vejo motivos ainda para um questionamento de trabalho de Ceni, porque ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para conseguir resultados, que era algo que o Bahia vinha tendo muita dificuldade de conseguir. E eu, particularmente, nessa altura do campeonato, eu prefiro ver o Bahia ganhando, jogando mal, mas ganhando, e lutando, e fazendo cera, se for preciso, como foi preciso hoje, do que fazendo boas partidas e perdendo, como aconteceu, inclusive, em algumas oportunidades na Era Paiva. Não era todo jogo, tinha muito jogo horroroso também. Muito jogo. Mas, de fato, houveram alguns momentos em que o Bahia se apresentava bem e não ganhava jogo. Só que se permanecesse daquele jeito, o Bahia estava na segunda divisão. Então, quero fazer essa menção aqui ao trabalho de Talvez Ceni, seja e foi mais para isso mesmo que ele fácil está aí. ganhar confiança pontuando, mas jogando mal, do que jogando bem e apanhando toda a rodada. Assim, é uma equação difícil, mas nesse caso, é óbvio que nessa situação que o Bahia estava, abrindo a rodada, pressionando todos os outros adversários, conseguir esses 3 pontos, Pedro, era algo essencial. E quando a gente analisa desempenho justamente a partir do que, isso aqui foi cumprido, venceu o jogo. Mas, e esse futebol, porque eu vi quando eu coloquei isso, que o Bahia jogou muito mal, e você também ressalvou isso, aí alguns torcedores do Bahia, mas foram poucos dessa vez, mas o que importa é ganhar. Mas aí teve uns mais lúcidos que falaram, beleza, mas os últimos 2 jogos jogou mal e perdeu. Então, assim, né, não é para pegar esse jogão que está jogando mal de hoje e transformar como regra, não. É mais fácil analisar 3 atuações ruins e 3 pontos de 9. Eram pontos difíceis, natural. Eram pontos difíceis, Cruzeiro, em Belo Horizonte, Palmeiras, São Paulo, tal, eram pontos difíceis. Mas, assim, de uma forma geral, são atuações abaixo. Essa de hoje havia um pouco de pressão. Eu achei o primeiro tempo do Bahia, o Fluminense
eu achei um castigo para o Fluminense sair perdendo de 1-0 no primeiro tempo. Assim, pelo que foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense teve algumas boas oportunidades, mas teve um aos 51 do segundo tempo, com, meu Deus do céu, o cara fez absolutamente tudo certo. Driblou dois, entrou o cara ali e finalizou mal. Era 1-1, assim que ficou cara a cara. Ou seja, o Bahia flertou ali com o não futebol não dando ponto. Porque ali, veja só, não foi a defesa do Marquinhos, foi simplesmente o cara chutando para fora. O cara chutou para fora, cara a cara. Se aquela bola, o velho sim, mas se aquela bola vai no gol, não teria dado certo a estratégia. Assim, a estratégia, o resultado foi obtido, mas a estratégia não foi tão bem executada. Tá entendendo? As coisas não são exatamente correlacionadas, necessariamente relacionadas. O mais importante foi feito, mas a atuação de hoje contra um time tão descaracterizado na escalação, porque o Fluminense os caras curiosamente tentaram jogar do mesmo jeito que o principal joga, tá? Assim, não era posse da bola, não é um time reserva jogando de outro jeito, não, é um time reserva tentando fazer a mesma coisa que o principal faz. E é um trabalho, Cássio, que quando você vê, se você, sei lá, vai botar o Palmeiras também, o Fortaleza, como enfrentou o Grêmio, por exemplo, você vê que um trabalho longínquo, os jogadores já meio que assimilam essa cultura da equipe, né? Então, o time do Fortaleza, o time do Palmeiras, o time do Fluminense, que tem o Diniz há mais de um ano. Então, a gente vê uma característica. Já tem uma característica que é desenvolvida. Então, eu acho que é isso que eu acho que ele estava citando no começo da fala dele, que tem uma... Acho que talvez entrou na cabeça dos jogadores como se a coisa fosse muito tranquila para o jogo de hoje. Não, hoje a torcida vai estar do nosso lado. E aí me parece mesmo que teve uma desatenção da equipe dentro de campo, porque uma coisa que eu percebi desde a chegada do Ceni, ele até já citou isso, o Pedro acabou de mencionar, né? Essa coisa, ele não joga muito pelo empate, ele às vezes abraça até mesmo uma maneira de jogar, como a gente citou também aqui, né? Que o Rogério sempre falou assim: eu sei que o City quer um modelo de jogo de uma maneira, mas se a gente cair, de nada adianta ter esse modelo, a gente sendo rebaixado. E aí, eu até cheguei a citar, né? Que é bom ter um treinador brasileiro, um cara que conhece todo o contexto do futebol brasileiro, como o Rogério Ceni, diferentemente de Paiva, porque ele sabe muitas vezes ter que fazer um jogo feio mesmo contra o time mais fraco, muitas vezes que talvez não é para ser tão difícil para conseguir essa vitória. Beleza, minutos finais, começa a fechar a casinha e tenta não permitir uma possibilidade para o adversário, mesmo esse adversário numa situação, né, mais vulnerável. Então, eu acho que talvez isso é um fator importante, porque, óbvio, várias pessoas aqui no chat estão falando, o importante é vencer, não é jogar bonito, embora eu acho que não seja uma coisa antagônica, certo? Eu acho que dá para vencer jogando bem, não precisa jogar bonito, dando letra, calcanhar, não. Para mim, jogar bem é o principal ponto. E eu acho que, até porque se a gente for só falar aqui do resultado, a gente falava o resultado, o Bahia ganhou, importante, tchau, a gente já passa para o próximo assunto. A gente está falando de uma equipe que poupou, né, por conta daquele jogo do Palmeiras. Deu para ver Rogério Ceni claramente segurando atletas para ter uma importância no jogo hoje dentro de casa. E na partida hoje dentro de casa, mostrou um problema que já, digamos que se repete de um jogo para o outro. E por isso que a gente está colocando aqui em pauta essa situação de tipo, e o Bahia? Será que ele está mostrando uma fragilidade de novo daquele período Paiva? Será que já é um problema? Já é o elenco? O que é que está acontecendo para, obviamente, a gente projetar os próximos jogos? O resultado de hoje ele já está feito. O Bahia venceu sem apresentar um grande jogo, mas a gente precisa analisar o Bahia do que virá pela frente dessas rodadas finais, até porque vai ter adversários mais complicados do que ele enfrentou hoje, que no caso era esse Fluminense, que a gente tem que fazer a ressalva de que realmente jogou valendo, não jogou totalmente não querendo o jogo, que acontece muitas vezes também, né? Quando o time coloca o time alternativo, ou o time totalmente reserva, ou o time C, como a gente citou, às vezes nesse time C também está interessado em jogar, e o Fluminense estava interessado em jogar. E eu acho que isso o Bahia acabou não fazendo esse diagnóstico rapidamente quando foi ver. O jogo já estava muito perigoso, mas conseguiu sair com um resultado positivo. Um outro detalhe também, Pedro, que a gente observa do Bahia, né, que você tinha citado, né, que sem Cauli o time pode talvez não ter a qualidade necessária para vencer, mas, né, e aí, claro, daqui a pouco você vai citar melhores e piores, mas mesmo com a presença dele, houve também uma dificuldade, né? Mesmo considerado como time ideal,
houve essa dificuldade. Você acha que teve também por parte do próprio Cauli assim, um desempenho mais abaixo, um certo desleixo, ou isso foi uma coisa meio que coletiva mesmo, que você percebeu, né? Porque não tem nem como a gente medir isso, é mais a percepção mesmo. Se você reparou muito que era um time, os jogadores que vieram do banco, a maneira como o Rogério Ceni estava na beira do gramado, se você percebeu ele muito exaltado, eu vi esse momento até antes do gol do Everaldo, né? Que ele cobra muito porque foi um passe errado, né? Do Everaldo, que era uma jogada de contra-ataque, ele dá um passe totalmente errado, e aí o Ceni fica bem indignado com ele. Você percebeu algo assim ali, né, na torcida, algo que estava diferente hoje do desempenho da equipe comparado aos outros jogos, que o time parecia estar mais conectado com o jogo, mesmo sem sobrar, como acho que essa é a palavra que o pessoal às vezes quer que o Bahia faça, né? Sobre na partida. E às vezes não precisa sobrar, né? Basta ter uma partida mais equilibrada. Você sentiu isso, o time mais desconectado, um time mais nem aí? Essa desconexão do jogo, ela não é de hoje, ela não apareceu hoje pela primeira vez na Era Ceni, tá? Porque os jogos contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, essa característica apareceu muito, assim. O time tava bem desconectado nesses dois jogos. E por isso que perdeu do jeito que perdeu do Cruzeiro, que era um jogo que o Bahia tinha que pontuar. Um empatezinho tava ótimo contra o Cruzeiro, mas a derrota acabou sendo ruim em termos de tabela. E contra o Palmeiras também, embora fosse um time muito mexido e tal, mas foi um time mexido que também praticamente não entrou no jogo. Então, essa desconexão da partida, ela não apareceu hoje, mas hoje ocorreu também. É claro que, como você falou, o Cauli é um cara que ele consegue fazer a diferença. Mas na partida de hoje, eu acho até que, de fato, ele não foi o Cauli que a gente viu em outras partidas, mas os poucos lances assim de ataque do Bahia passaram pelos pés de Cauli hoje, tá? Então, eu não consigo colocar uma culpa especificamente nele, num rendimento abaixo de um cara que é muito importante para o time, porque, de fato, ele contribuiu, ele foi quem mais contribuiu ali em termos ofensivos hoje, sem dúvida alguma. Del fez uma partida abaixo, o Everal estava jogando pedra em santo até fazer o gol. Era uma partida horrorosa de Everaldo. O Bahia tinha muita dificuldade de criação, passava também por um Cauli abaixo do Cauli que a gente conhece, mas um Cauli abaixo do que a gente conhece não é o suficiente assim para atrapalhar o jogo, né? Cauli ele conseguiu participar. Então acho que é mais uma questão coletiva mesmo, uma questão de estar mais atento à partida, como a gente falou que o Bahia esteve super atento nos jogos contra o Fortaleza, contra o Inter. Eu acho que foi principalmente isso que faltou nesses 3 últimos jogos. Beleza. Cássio, quer falar alguma coisa a mais ainda sobre o jogo? Porque eu vi que você citou, né, no Twitter sobre essa quantidade, né, volume de finalizações que o Fluminense acabou tendo, mesmo a gente achando que talvez não fosse ser tão trabalhoso da maneira que foi, mas você até citou, né, alguns lances assim que deu essa sensação, né? Assim, você acha que isso vai muito mais na ideia do jogo onde você baixou a guarda demais, ou numa ideia de tipo, opa, já é bom ficar preocupado com isso aí, porque dessa maneira aí, nos próximos jogos talvez não vá ser, a vitória talvez não vá aparecer. Você acha que é muito mais um momento ali, ou você acha que pode estar tendo uma tendência de um desempenho mais abaixo da equipe? Eu consigo analisar especificamente esse jogo, o jogo de hoje. Assim, não vou tentar traçar como uma tendência, mas observando o jogo de hoje, você pegar o time C do Fluminense, com o próprio Bahia sendo consciente disso, que era um time bem mais escalado com C, beirando o time C do Fluminense, na Fonte Nova, 34 mil pessoas, e o scout de finalizações ser 8-17. Assim, nem é um 8-17 de time onde o Bahia perdia a bola, o Fluminense contra-atacava e marcava. Não, o Fluminense teve posse de bola maior no jogo, tá? O Fluminense pegava a bola, quem circulou mais a bola foi o Fluminense, não foi o Bahia, não. Então o Fluminense teve a posse de bola e criou a maior parte dessas finalizações, com 17-8. Aí se você for refinar o dado, aí se você for para finalizações na barra, aí o Bahia vira, fica 5-4, você, porra,
De 17 o Bahia foi... o Fluminense, de 17 o Fluminense, só 4 foram na Barra. Aí é a falta de pontaria, porque aí é justamente, não é Cano, né? Perceba que se fosse 17, o Cano não jogou. Nesse 17, Cano não estava em campo. Não, a estatística seria muito diferente, assim, provavelmente. Muito. A efetividade seria muito diferente. E nessas situações, algumas situações são claras, como essa que a gente falou da reta final, embora aquela jogada dificilmente ia ser produzida por Cano, né, que ele é um cara mais de área, ele não ia driblar, arrancar e fazer, mas assim, mas na hora que ele ficar na cara do gol, finaliza por cima, tem uma cabeçada no primeiro tempo, que acho que foi de Lelê, é um gol perdido, ele cabeceou assim por cima, assim, que você chega a parecer que o lance não estava valendo, que estava marcado de impedimento, e tão desleixado que foi assim a cabeçada, mas ela foi muito perigosa. E o Fluminense teve outros chutes assim. Então, assim, dos 17, 4 foram na Barra, mas assim, teve 2 bolas no travessão. Eu não sei exatamente. É aquela velha dúvida, né? Não sei se está sendo contabilizada como chute certo. É só o Footstats que conta como certo. Então, pronto, você o do Google, então bota aí 2 bolas na trave. Que não estão nessas 4. Então, só para eu quis dizer esse número para alguém para alguém puxasse no chat e falasse que o Bahia teve mais. O Bahia teve mais. Inclusive, a única diferença é o gol no final das contas, né? Se foi 5-4, foi 1-0 para o Bahia. Só que o Fluminense teve algumas jogadas de perigo que, pelo potencial técnico que o Fluminense ofereceu para o jogo, o Bahia não deveria ter passado pelo que passou. Essa é a questão. O desafio técnico imposto ao Bahia não era para uma atuação dessa do Bahia. O Bahia não foi desafiado tecnicamente para ter um scout final desse jeito. Venceu, excelente. Na hora que chega a 37 pontos, na média história 44, 45, faltando 9 jogos, você consegue agora ter... você consegue visualizar a luz ali no fim do túnel. Aliás, você finalmente consegue visualizar a luz do fim do túnel, porque estava caminhando, você estava no beco escuro. Estava com o pai, estava bem escuro. Agora você consegue ver uma luz, dá para alcançar aquela luz ali. Não virou uma missão indigesta, virou algo que, se o Bahia for nesse ritmo, o Bahia vai chegar a uma pontuação necessária para escapar. E de repente, no final ali, até porque é tudo muito próximo, brigar para o Sul-Americano, embora a Sula desse ano só deverá ir até o 14º, se o Fluminense ganhar. O máximo. Se o Fluminense ganhar. Se o Fluminense não ganhar, o ponto de corte da Sul-Americana vai ser 13º. Considerando que o São Paulo vai ficar ali na frente, porque se o São Paulo cair um pouco de posição, já vai até só 12 mesmo. Mas, enfim, isso é um outro momento. Nesse momento é de escapar do rebaixamento e essa vitória de hoje possibilita esse cenário mais alcançável. Mas o desempenho no desafio técnico tão aquém do que o Fluminense poderia oferecer, eu achei assim... Cara, é óbvio que o discurso de Rogério Ceni tem que ser de blindar, de colocar o elenco, de valorizar os pontos, de valorizar as virtudes que o time apresentou, que é óbvio que o time teve virtudes no jogo. Mas eu duvido que ele ignore, que ele tenha voltado para casa. Meu irmão, que atuaçãozinha. Eu duvido que ele esteja satisfeito com o que o Bahia fez diante do Fluminense. Que aí é muitas vezes o trabalho do treinador de saber o momento de valorizar o resultado e às vezes não fazer tantas críticas, como ele fez no jogo do Cruzeiro, né? Que ele falou, foi a nossa pior atuação, né? Enfim, a gente tem que evitar ao máximo repetir uma atuação como a gente apresentou, no caso, aquela derrota para o Cruzeiro. Pedro, e a coletiva de Rogério Ceni hoje foi bem nesse tom mesmo, de valorizar o resultado, de blindar, como o Cássio falou mesmo. Ele foi bem por essa linha. E eu queria que você já citasse aí os destaques, né? Os jogadores que acabaram positivamente e negativamente chamando mais atenção para você. Bom, hoje não é uma tarefa fácil, assim, escolher melhores em campo, não, tá? E nem piores, porque piores também tem uma quantidade boa. Vou começar até falando por 2 jogadores que não estarão no meu pódio negativo por conta da participação no gol, assim, né? Tanto o Cândido quanto Everaldo. Everaldo, como eu já falei, assim, fazia uma partida terrível que lembrou o Everaldo de antes da partida contra o Goiás. E aí, Everaldo ele teve uma sequência de 2 partidas muito boas e parecia que tinha se recuperado, mas os primeiros minutos de Everaldo fizeram parecer que aqueles jogos contra Goiás e Fortaleza tinham sido, assim, algo fora da curva, né? Que Everaldo era aquele mesmo que a gente já conhecia. Mas aí, depois, no lance do gol, ele fez o que se espera de um centroavante, né? E teve muitos méritos, porque ele cabeceou muito bem, subiu, foi lá em cima e conseguiu cabecear bem. E o próprio Cândido foi mal também, mas no lance do gol ele participou, a assistência foi dele.
E por conta disso, ele vai se livrar, assim, de meu pódio negativo. Tassiano vem muito mal, não é de hoje também. E é um cara que o torcedor do Bahia sempre espera algo a mais, né? Porque ele já entregou em outros momentos, já foi um jogador importante em outros momentos, mas não é de hoje que ele vem fazendo partidas muito aquém do que ele já fez. E hoje, para mim, ele foi o pior já antecipando aqui do pódio, ele vai ficar ali no topo, porque a partida dele foi ruim, até em alguns lances ofensivos também, ele teve algumas oportunidades também e não conseguiu aproveitar, e foi um cara que ficou devendo muito. Outros piores, assim, eu acho que Biel fez uma partida ruim, o próprio Ceni comentou isso, tirou Biel logo no início, porque Biel não fazia uma boa partida, e de fato realmente não foi um cara que contribuiu pouco. Eu acho que se não fosse por um lance que ele teve uma troca de passes ali com o Cauli pela direita, e Everaldo acabou finalizando, gol até perdido por Everaldo, que ele poderia ter batido de primeira, e eu acho que não fosse por esse lance, assim, a gente não teria tido nenhuma outra participação importante de Biel, um lance em que ele tenha acertado. Então, partida de fato muito ruim de Biel, que é um cara que é importantíssimo, assim, tipo, já fez grandes partidas, mas hoje, de fato, ficou devendo. E aí, dos que entraram, eu vou ter que citar também Ademir, porque esse lance que Cássio até reforçou também, que foi perdido por Isaac, foi passando por todo mundo aí, fez tudo certo, saiu de cara o gol e perdeu, que foi um lance crucial, assim, da partida, para mim, a melhor chance do Fluminense, junto com aquela de Ledê, a cabeça no primeiro tempo. Esse lance, ele foi gerado exclusivamente por Ademir, assim, né? Errou um passe bobo, um passe que não se pode errar, com 50 minutos de jogo, partida 1-0, um time que precisa do resultado, não pode errar um passe daqueles. E aí existem algumas situações, existem alguns erros assim que são catastróficos, né? E às vezes a catástrofe ela não se confirma, né? Mas o erro aconteceu e poderia ter gerado uma catástrofe. Então, esse tipo de erro às vezes é suficiente para colocar um jogador no pódio negativo. Porque se a bola entra, aí ele saía até, ele não só ficaria no pódio, como iria para o topo. Então, ele vai estar nessa lista também. Roger Machado, quando estava aqui no Bahia, ele tinha uma expressão, acho que era erro crasso. Tipo, você pode errar durante a partida, erros acontecem, mas o erro crasso ele não pode acontecer. E esse de Ademir assim foi um erro crasso, embora no final das contas não tenha resultado em um dano maior, mas teve potencial para isso. Então, esse é meu pódio negativo. E entre os melhores, assim, eu gostei muito da partida de Rezende. Para mim, foi o melhor em campo hoje, porque foi importante defensivamente. E no lance do gol, o lance tem muito mérito de Rezende também, porque a bola já estava quase que perdida, e é ele que recupera a bola e toca para Cândido, fazer o cruzamento para Everaldo. Então, por conta de todas essas participações importantes e decisivas, Rezende para mim foi o melhor. Vou citar Cauli também, porque em termos ofensivos ele apareceu, inclusive ele participa também do lance do gol, antes dessa recuperação de Rezende, mas ele participou daquela troca de passes com Biel, ele que deu passe para Tassiano chutar mal, ele que cruzou depois para Tassiano tentar de cabeça. Então, em termos ofensivos, assim, ele apareceu. Não foi realmente o Cauli que a gente conhece, mas ainda assim foi importante, ainda mais num jogo com poucos destaques individuais, assim, né? Esse Cauli abaixo do que ele representa, do que ele joga, ele ainda assim esteve entre os destaques. E Pedro, aí, em por determinado fim, momento do jogo, pela forma como estava, parecia que quem precisava mesmo dos pontos era o Fluminense. Assim, a intensidade do jogo, em determinado momento, estava invertido. Foi uma atuação. Você pontuou muito bem, tanto os positivos quanto os negativos, mas mesmo os positivos
eles estão no sarrafo abaixo, tá? Eles não são positivos aqui, não. Eles são positivos meio que se salvando dentro de uma atuação ruim. É impressionante estar falando o time do Bahia venceu, tá? Mas de vez em quando acontece isso. De vez em quando o cara perde, joga bem, faz parte do futebol. O futebol permite esse tipo de coisa, mas hoje venceu jogando mal. Pelo menos foi da forma como eu enxerguei. E eu concordo com a galera do chat aí, que fala, pô, o importante mesmo é ganhar. Concordo plenamente, velho. A gente tá na reta final aí, 31ª rodada já. Faltam 7 jogos. O importante agora é ganhar, velho. Tipo, a atuação da equipe ela é mais importante lá no início do campeonato, quando, tipo, às vezes o time perde um jogo, mas joga bem, e aí te dá uma esperança de uma campanha melhor e tal. Na reta final, não. Na reta final, você ainda mais pressionado com o rebaixamento aí sendo um risco ainda existente, precisa ganhar. Mas é óbvio que também é importante pontuar que a atuação do Bahia hoje foi ruim e realmente foi uma atuação bem abaixo. Ainda bem que os 3 pontos vieram, e aí isso, obviamente, ameniza muito. Ameniza absurdamente. Tá bem, eu vou dormir hoje feliz. Vou dormir triste porque o Bahia jogou mal, vou dormir feliz. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, ganhar ponto, o Campeonato Brasileiro é bom demais. Pois é. Mas... É porque aí é onde entra também, eu acho que um pouco essa coisa do Bahia, do investimento, Grupo City, Rogério Ceni. Mas a essa altura, meu irmão, a essa não, altura... eu sei, é porque assim, se fosse o Bahia... Isso é tudo verdade, isso tudo faz parte da pressão. Com Jair Ventura, todo mundo tava maravilha, é isso aí, pô. Não, mas é verdade, Melco, mas nesse momento, eu até falei 9 jogos, mas era confundido com o Fortaleza vai jogar com o Atlético, vai ficar 9, mas são 7 só com o Bahia. Mas a essa altura, meu irmão, o Bahia poderia ter investido $500 milhão. A essa altura, essa crítica vai ser na hora que terminar a 38ª rodada, e vai dizer, ficou na primeira divisão, mas muito abaixo de tudo que colocou. Mas não pode cair, não pode cair no primeiro ano de uma parceria desse tamanho, não. Aí é... Certamente. Aí é frustrante demais. Concordo. Concordo plenamente. Fechou, então é isso. Pedro, de fato... não... assim, dá para colocar, por exemplo, Canu. Mas enfim, é bem aquela formalidade de formar um pódio, assim, sabe? Eu sei. Foi uma grande atuação. Pô, realmente jogou bem, tá entre os 3 melhores. Não dá. Botei Canu aqui por mera formalidade. Então... O que era mais importante... Mas o melhor para mim hoje é Resende, assim, de fato. Perfeito. O que era mais importante, a gente tinha citado no domingo, né? Era o resultado positivo, porque você jogava uma pressão para as outras equipes. Amanhã vai entrar em campo o Corinthians e o Santos. E a quinta-feira, Goiás, Vasco e quem é outro? Que a gente tinha citado, os 6 ali. E o Cruzeiro. Então agora o Bahia, né, fez a parte dele, jogou a pressão para todos os outros 5, que a gente considera que estão disputando essa permanência. E agora é o velho secar, né? Secar essas outras 5 equipes aí, para que essa margem para o Bahia, né, considerando que vai jogar fora de casa contra o Grêmio, consiga ainda ter um contexto favorável após a 32ª rodada, mesmo em caso de uma derrota que possa acontecer. E aí, só um detalhe, Minhoca. Hoje não tem dashboard da Série A, mas eu estava dando uma olhada aqui das campanhas semelhantes, né? O Bahia chegou a 37 pontos com 31 jogos, que é uma pontuação ok, né? É um time que tenta fugir do rebaixamento. E dos times que chegaram a 37 pontos, esses mesmos 37 pontos, exatamente 37 pontos, com 31 jogos, somente o Curitiba de 2009 que caiu. E o Curitiba de 2009 é aquele Curitiba que caiu com 45 pontos, né? Que é o ano do Fluminense, né? Que o Fluminense consegue a arrancada, e é o jogo, se eu não me engano, da confusão, né? No Couto Pereira, se eu não me engano, o empate. Não tinha nem feito essa relação. Lembro muito daquela confusão lá, mas não tinha nem feito essa relação. De qualquer forma, o time que caiu teve a melhor pontuação de um rebaixado na história dos pontos corridos, né? Tem também 2 exemplos de times que tinham mais de 37 pontos e caíram. E aí é importante mencionar esses também. Mas exatamente com 37, só o Curitiba. Então, é de fato uma pontuação, assim, que nesse momento dá uma tranquilidade, mas, assim, não quer dizer que o Bahia já tá livre. Não é isso. Tem que pontuar, tem que buscar pontos ainda. Tem uma vantagem que o Bahia tem é o fato de
dos 7 jogos que restam, 4 são na Fonte Nova, e a torcida do Bahia tem comparecido em peso nos jogos aqui na Fonte Nova. Então é uma força a mais que o Bahia tem. Então, eu acho que hoje, como vocês falaram, né? Aquela luz ali no fim do túnel não tá assim no fim do túnel tá bem alcançável. É bem plausível você ver o Bahia permanecendo na primeira divisão hoje, mas ainda não acabou, né? Ainda tem algum campeonato pela frente. Exatamente. Com isso, a gente vai chegando aqui ao final dessa avaliação do jogo do Bahia.